Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Jornal Toda Hora. Nós estamos no ar trazendo notícia de qualidade para você começar muito bem a sua terça-feira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propôs encontrar pessoalmente o líder russo Vladimir Putin na próxima semana para discutir o fim da guerra. Horas antes, Putin falou sobre a possibilidade de negociações diretas para acabar ou então para começar com a paz na Ucrânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que estaria disposto a se encontrar com o colega russo Vladimir Putin na Turquia pessoalmente. A afirmação foi feita depois que Donald Trump disse que negociações diretas eram necessárias para determinar se a paz seria possível. 15 травня в Туреччині. Vou estar na Turquia nesta quinta, 15 de maio, e estarei esperando por Putin lá. Espero que desta vez ele não procure razões pelas quais não possa fazer algo. Estamos prontos para conversar para acabar a guerra. Quinta-feira, Turquia. O presidente Trump deu seu apoio. Todos os líderes apoiam isso. Президент Трамп підтримав. Mais cedo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, propôs negociações diretas entre os dois países. Propomos às autoridades de Kiev retomar as negociações que foram interrompidas por eles no fim de 2022. Retomar negociações diretas e, enfatizo, sem nenhuma pré-condição. Propomos iniciar sem demora na próxima quinta-feira, 15 de maio, em Istambul, onde elas aconteceram antes e onde foram interrompidas. Moscou e Kiev não mantêm negociações presenciais desde março de 2022, logo após o Kremlin lançar sua invasão em larga escala da Ucrânia em fevereiro daquele ano. Nas redes sociais, Zelensky afirmou: aguardamos um cessar-fogo total e duradouro a partir de amanhã para fornecer a base necessária para a diplomacia. Putin ainda não respondeu à proposta de cessar-fogo de 30 dias apresentada pelos aliados de Kiev. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em sua plataforma Truth Social anteriormente: o presidente Putin da Rússia não quer um acordo de cessar-fogo com a Ucrânia, mas sim se reunir na quinta-feira na Turquia para negociar um possível fim para o banho de sangue. E acrescentou que a Ucrânia deve concordar com isso imediatamente. Kiev e os aliados ocidentais afirmaram que um cessar-fogo incondicional para interromper os combates é a única maneira de avançar uma solução diplomática em uma guerra de 3 anos, a pior da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Com placar de 5-0, a primeira turma do STF decidiu rejeitar a resolução da Câmara de suspender a ação penal contra Alexandre Ramagem. O PL, Partido Liberal, espera que o presidente da Casa, Hugo Motta, recorra ao plenário. A decisão tomada por unanimidade pela primeira turma rejeitou a resolução que travava a ação penal do golpe, beneficiando não só o deputado Alexandre Ramagem, do PL, do Rio de Janeiro, mas também o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara, Hugo Motta, disse que a diretoria jurídica vai analisar o parecer assim que for formalizada oficialmente na terça-feira para decidir se vai ou não recorrer. O líder do PL, Sóstenes Cavalcante, disse que, como foi uma resolução aprovada por 315 deputados, ampla maioria, a expectativa é que Motta tome a iniciativa de recorrer em nome da Casa. A resolução aprovada pelos deputados estendeu também os efeitos para os demais réus da ação penal, incluindo Bolsonaro, o que é classificado como inconstitucional. Dentro do STF, a avaliação é que, se o plenário for acionado, a decisão da primeira turma será mantida por ampla maioria. O entendimento dentro da Corte é de que a suspensão é flagrantemente inconstitucional e que até os deputados sabiam da ilegalidade da medida, principalmente o presidente Hugo Motta. Depois de uma novela enorme envolvendo a CBF e Carlo Ancelotti, finalmente o acordo saiu e o italiano, que estava no Real Madrid, assumirá a seleção brasileira já no próximo jogo da amarelinha. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito pela CBF. O italiano vai treinar o Brasil até o fim da Copa de 2026 e vai assumir a seleção a tempo da próxima data FIFA. Chega para substituir Dorival Júnior, demitido em março do comando técnico da seleção. Ancelotti vai receber 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais por ano da CBF. O valor é parecido com o que ele recebia no Real Madrid.
Dividido por 12 meses, o salário mensal do treinador é de aproximadamente 5 milhões por mês. Ancelotti também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros caso conquiste a Copa do Mundo com a seleção em 2026. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que a contratação demonstra que o Brasil está determinado a buscar o lugar mais alto do pódio. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. Hoje, com 65 anos, Carlo Ancelotti tem no currículo grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, Juventus, entre outros. É o técnico que mais venceu a Champions League, com 5 títulos, 2 pelo Milan e 3 pelo Real Madrid. Carlo Ancelotti será o 4º técnico estrangeiro a comandar a seleção brasileira na história. Em quase 110 anos de existência, a amarelinha teve 35 treinadores, além de outros 19 interinos. E nessa lista aparece o uruguaio Ramon Plateiro, o português Joreca e o argentino Filpo Nunes. A notícia do acerto do treinador com a CBF repercutiu na mídia internacional, principalmente na espanhola. O Marca ressalta que Ancelotti já foi anunciado como novo técnico da seleção, apesar do Real Madrid ainda não ter anunciado sua saída. O AS, um dos jornais de maior cobertura do Real Madrid, destacou o fim da novela entre o italiano e a CBF. Ancelotti deixará o Real Madrid logo após o encerramento da temporada da La Liga, cujo último compromisso será contra o Real Sociedad no dia 25 de maio. O italiano vai se reunir com Rodrigo Caetano e Juan para definir a lista larga de convocados para os jogos contra o Equador e o Paraguai, e então começará a trabalhar de forma oficial no dia 26 de maio. O próximo compromisso da seleção brasileira principal masculina será no dia 5 de junho contra o Equador pelas eliminatórias da Copa. Depois, no dia 10 de junho, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena. Atualmente, o Brasil está em 4º lugar na tabela de classificação, com 21 pontos conquistados. Nós chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Toda Hora. Eu agradeço desde já pela sua companhia, mas peço para você ficar ligado em nossa programação, porque logo mais, às 1h35, eu estou de volta com mais notícias do Jornal Toda Hora. E olha só, se você perdeu alguma coisa, você pode ficar tranquilo que lá no nosso canal do YouTube, todos os nossos telejornais estão completos para você assistir de onde você estiver e quantas vezes você quiser. Muito obrigado pela sua companhia, eu te espero daqui a pouco, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau!